Olá, servidores e servidoras. Estamos aqui com o Dr. Tiago Marreiros, o presidente do Natalprev, batendo um papo aqui com ele, tendo um diálogo respeitoso, como sempre, né, Dr. Tiago? Com certeza. E iremos aqui fazer perguntas referentes ao censo e mais algumas coisas, viu, Dr. Tiago? Espero que o senhor esteja preparado, que eu vou perguntar demais. Lembro da última vez no podcast você disse assim: Dr. Tiago, se prepare, vou lhe colocar contra as cordas. Ixi, mas hoje não vai ter essas cordas. Mas eu esquivei e nocauteei ele. Ótimo. Mas vamos lá, doutor Tiago, como é que está o censo, como é que está o atendimento aos servidores aí, como é que está o censo previdenciário da Prefeitura do Natal? Primeiramente, boa tarde, Jota, boa tarde a todos os integrantes do Cincenato, a todos os servidores públicos do município de Natal. Bem, o censo começou no dia 2, de fato já era esperado uma baixa adesão nessa primeira semana, pelo histórico da primeira semana de janeiro, por ser tradição do nosso público estar mais fora da cidade nessa primeira semana até o dia de Reis, mas parece que a roda engrenou a partir quer ir dessa para a semana. praia, né, doutor Tiago? É justo, né? E aí a roda engrenou semana passada, a gente deu uma melhorada, todos os polos quase com capacidade máxima de agendamento, tá? Os agendamentos sendo realizados, a turma comparecendo, o nosso nível de eficiência no recenseamento já deu uma melhorada, mas a gente ainda está com uma pequena questão, uma pequena defasagem, que aí até peço ajuda ao Cincenato para divulgação disso. Muita gente agendando e não comparecendo. Tá? E aí isso causa dois problemas. Primeiro, que ocupa uma vaga e não comparece, eu não tenho como fazer a reposição. E segundo, que eu deixo o meu recenseador ocioso sem realizar o trabalho. Então, atrapalho duas vezes. Claro que também tem os eventos, Jota, que servidores estão comparecendo e estão tendo, em algumas situações, dificuldade de documentos e aí terminam não conseguindo concluir o censo na primeira entrevista, que eu acho até que seria um tema interessante para você abordar, que você acredito que já ia nos abordar quanto a isso. Mas o projeto está fluindo bem, está sendo bem realizado, todos os polos funcionando perfeitamente. Não estamos ainda no nível de taxa de eficiência que a gente imaginava, mas já melhorou bastante e a gente já passou aí de mais de quase 3 mil servidores recenseados nesses primeiros 9 dias úteis de censo funcionando. Ok, doutor Tiago, assim, nós temos algumas perguntas dentro do que a gente já dialogou com o senhor ontem, né? Em outros momentos, acho que ontem não, hoje pela manhã, né? Então, eu vou aqui fazer algumas perguntas no qual o servidor está tendo dificuldade de fazer o censo. Então, uma das que mais nos perguntam é essa validade da RG, né? do RG, da identidade, no qual tem algumas regrinhas para quem tem acima de 60 anos e tal, mas, inclusive, deixando claro, né, que houve um problema lá no centro da cidade, na Ribeira, no qual eles roubaram aqueles fios. Não tem internet nem na Ribeira, nem no centro, e o ITEP ele não está podendo atender os servidores. Como é que a gente vai fazer com relação a isso, com relação às carteiras de identidade? Vamos lá. Quem define as regras de validade da carteira de identidade não é o Natalprev, não é o município de Natal. Existe um decreto federal que regulamenta toda a esfera de legalidade acerca desse documento. E lá é que está definido que a validade tem 10 anos. Tá? Então, um ponto importante, esse tema já veio à tona, já fomos questionados, entramos em contato com a diretoria do Cincenato, do ITEP, tá? Dr. Marcos, que foi super acessível, super solícito e passou a atender o nosso segurado de uma forma mais célere até. E aí o ITEP está emitindo uma certidão que traz as informações desse registro da carteira de identidade, apesar de não apresentar o documento. Traz a data de validade do documento anterior, a identificação da digital, uma foto, e essa certidão está sendo aceita como substitutivo do documento. Tá? E tem também, né, a habilitação, né? A possibilidade de usar outros documentos, né? Carteira de identidade profissional como OAB, carteira de conselhos federais como enfermagem, CRM, e vários outros. A própria carteira de trabalho tá sendo aceita. Então, tem outros meios. Com relação à questão da idade, Jota, é importante que se pergunte sim.
mais uma vez, voltando ao decreto, o decreto diz que é para aquele usuário maior de 60 anos, a carteira deixa de ter data de validade. Porém, tem um detalhe. É quando a carteira é emitida para aquele usuário, ele já maior de 60 anos. Entendi. Então, emiti minha carteira quando eu tinha 52 anos e hoje eu tenho 62, não é porque eu passei dos 60 que minha carteira vai deixar de ter a validade de 10 anos. Tá? O que é considerado é para quando o servidor, quando o usuário já faz o documento com mais de 60 anos. Muito bom, tá vendo? Um diálogo desse, isso é muito esclarecedor para o servidor, né? Mas vamos lá, Fê. Tem chance do censo ser prorrogado devido a essas problemáticas? Hoje, a gente não tem essa expectativa. Se eu diluir a quantidade de servidores faltantes pela quantidade de dias úteis, espalhando linearmente em cada um dos polos, a gente ainda tem capacidade instalada para recensear todo mundo. Para isso, eu preciso que o nosso servidor procure o censo, realize o seu agendamento e, realizando o agendamento, compareça. Tiveram episódios aqui de dias que tiveram 60 agendamentos e 24 comparecimentos. A vaga foi ocupada e o servidor não compareceu. Eu posso confessar uma coisa, secretário? Claro. Senhor presidente. Eu agendei para hoje e não pude porque estou aqui com o senhor. Vamos fazer o censo quando terminar agora. Muito bom, mas vamos lá. Me diga uma coisa, servidores... Não sigam o exemplo de J. Neto, agendem e compareçam. Muito bem, mas vamos lá, servidores que estão em outros estados ou países podem fazer o censo por um parente ou amigo por procuração? Perfeitamente. O decreto traz essa previsão, tá? Com uma das principais, um dos principais objetivos do censo. Saber aquele segurado que perdeu a condição de segurado, faleceu ou por algum motivo deixou de ser nosso segurado, essa procuração precisa ser pública, Certo. porque garante que é a própria pessoa que está emitindo ela, e aí, estando em outro estado ou em outro país, o decreto traz a previsão de que é possível a procuração eletrônica, tá? E aí hoje todos os cartórios da cidade possuem vínculo com o e-notariado. Então, aonde ele estiver fora do país, no consulado, fora do estado, em algum cartório da localidade que estiver, via e-notariado, ele faz a procuração lá, ela é validada aqui em meio eletrônico e ela é válida e admitida para os fins do censo. Ok, doutor Tiago, me diga outra coisa. Servidor acamado, servidor com problema de saúde que não pode se dirigir até os locais do censo. Qual a solução encontrada pela Natalprev para esses servidores? Perfeito, Jota. Pergunta essencial para o bom andamento do projeto. O decreto prevê o atendimento domiciliar para aqueles servidores acamados, tá? Que não tenham capacidade ou possibilidade de locomoção, e basta entrar em contato com o 0800 que está lá previsto no decreto, tá? Confesso que eu não vou lembrar de cabeça agora, mas tem um número de atendimento, faz o contato com esse atendimento, o atendimento vai fazer a ponte via WhatsApp, a pessoa entrega a documentação que comprova a situação, o estado físico de impossibilidade, um atestado médico, um laudo médico, e aí a partir desse contato já faz o agendamento e a equipe do censo vai até a localidade do servidor para fazer esse recenseamento. Ok, doutor Tiago, eu acho que devido ao tempo também, nós temos só mais uma pergunta para o senhor. À vontade. A norma 1157, no qual a gente entende que o povo pergunta muito sobre isso, mas aí envolve também a norma 1254, como nós tivemos uma conversa anteriormente. Deu uma notícia boa para o servidor? Respirei fundo. Eu estou vendo. Vamos lá, pessoal. Mais uma vez, não é uma tomada de decisão do Natalprev. Extrapola o nosso poder de decisão. São julgamentos oriundos do Supremo Tribunal Federal. São temas de repercussão geral, tá? Tanto o 1157, mais antigo, já transitado em julgado, quanto o 1254, ainda pendente de apreciação de embargo de declaração, para fins de modulação de efeitos. São temas que me causam extrema preocupação. Já externei isso para você, como para outros colegas de entidades sindicais que me procuram, e você sabe que as portas estão sempre abertas.
E recentemente a gente foi surpreendido com o posicionamento do Tribunal de Contas, em que num processo de consulta que Natal não fazia parte, são 3 institutos, São Gonçalo, Patu e Riachuelo, o tribunal adotou o entendimento de fixar uma data para que os servidores que estão inclusos nessa situação, ou seja, que são aqueles ingressos no serviço público sem concurso público antes da Constituição, 5 de outubro de 88, precisam buscar a formalização do seu direito previdenciário. Eu confesso que eu discordo, tá? Eu me filio aos servidores, aí uma corrente de servidores, que eu acho isso uma regressão social. É desrespeitar todo o trabalho que o servidor desenvolveu perante o município, não garantir a ele esses direitos previdenciários e impor a ele uma data limite para se aposentar, impor até o órgão previdenciário correr com isso, causa um problema social de um tamanho que o Tribunal de Contas com certeza não conseguiu alcançar. É importante que as entidades sindicais se fortaleçam e busquem elas o Tribunal de Contas para o esclarecimento da situação. É o Acórdão 733 de 2023, esse processo de consulta. E o Tribunal tem um entendimento ainda passível de discussão, claro, em que ficou estabelecido que até o dia 25 de abril deste ano, os servidores precisam estar com a situação funcional regularizada. E sob a ótica do TCE, estar com a situação funcional regularizada é estar com a aposentadoria devidamente concedida. Então, é sério. Quantos nós temos aqui? Mais de 1.300 servidores ativos, Jota. É complicado. E assim, é estranho pensar que o tribunal entende que esse servidor não tem vínculo originário com o nosso regime próprio de previdência, quando o nosso regime é anterior a isso. Quando a gente tem a ciência de que Natal não tinha concurso público antes da Constituição, a prefeitura não existia, o servidor não trabalhava. Pois é. Então, assim, é importante que gestão e entidades sindicais se unam para brigar por uma relativização desse entendimento. O Natal Prev não é alheio a essa situação, se preocupa com o servidor, não é a primeira e tenho certeza que não será a última vez que eu, com um grupo de servidores ou com a representação de servidores, conversei sobre o tema e entendo sim que a gente junto deve batalhar para que esse entendimento seja relativizado em prol do servidor, do segurado e, por via de consequência, em prol da gestão. Imagina só você ter, de uma hora para outra, 1.300 servidores aposentados, o aumento da despesa previdenciária abrupto, a redução da receita previdenciária também abrupta, uma perda substancial da nossa força de trabalho e o município sem capacidade de reposição dessa força de trabalho por meio de concurso público, em virtude do comprometimento financeiro que essa decisão pode afetar e pode causar. Pois é, doutor Thiago, realmente existe essa preocupação, inclusive com os servidores, né, que terão que se aposentar, né? Talvez alguns não levem suas gratificações, um monte de coisa, porque tem isso também, e aí a gente vê a necessidade de como é que vai ser. Uma coisa interessante seria concurso público, que é uma coisa que a gente luta. Claro. A gente também vê todas as dificuldades, mas o sindicato está aqui para trabalhar para a melhoria de todos os servidores e para que também a Prefeitura de Natal ela funcione bem. E se ela não funcionar, nós servidores estamos com grandiosas dificuldades. Então a gente agradece, viu, a atenção do senhor, e o Cisenat vai estar aqui sempre cobrando, como sempre fez. O senhor é uma pessoa extremamente atenciosa. Não reclama porque é uma pessoa do bem, mas nós viemos aqui estamos vindo aqui quase todos os dias, porque o servidor nos pede isso, e é nossa obrigação fazer isso. Então, doutor Thiago... Qual a função do servidor público, Jota? Servir a população do Natal. Faço isso. Eu sei disso. Então, agradecido, doutor Thiago, e faço uma fala aí para o servidor de despedida nesse momento, porque amanhã estarei novamente aqui tentando ver as questões dos servidores. Servidor público do Natal, vocês são muito importantes para nós. Conto com a participação e engajamento de todos no censo previdenciário. O censo, além de uma ferramenta de previdência, de um dever legal da unidade gestora Natal Prev,
perante a legislação federal é sim um excelente mecanismo para atualização de base cadastral e desenvolvimento de políticas públicas que garantam para você, servidor, uma aposentadoria segura, um direito de pensionamento seguro, porque a Previdência forte, com a base cadastral atualizada, é possível fazer todo esse desenvolvimento desse trabalho. Muito obrigado, Jota, pela Tiago, oportunidade. agradecido pela atenção. À sua disposição sempre. Tudo de bom para você. Amém.